Muito boa noite e cá estamos nós de novo com um novo programa de Basta Crer. E hoje eu tenho ao meu lado o Bispo Karmali. Boa noite a todos, boa noite Bispo, boa noite àqueles que estão a ver e acompanhar-nos desse lado. Um grande abraço para vocês. Agora eu deste lado, habitualmente daquele lado, Sim. Mas desta vez deste lado aqui. É diferente, é um pouquinho pouco diferente. É um pouco diferente. Estamos mais à vontade do outro lado, acho eu. Mas aqui também vamos... Com o tempo a pessoa vai se habituando, pronto. Pelo menos aqui nós recebemos muitos bolos. É verdade. Bolos Pronto. e muita coisa. Normalmente é mais digital do que real, mas pronto, pelo menos recebemos. É pena. Tudo tem um início. É verdade. Entretanto, nós temos aqui o número SOS e o WhatsApp e o que é que as pessoas podem fazer com isso? Podem enviar-nos as fotos que normalmente enviam dos bolos Sim. virtuais e não só, também daquilo que vocês estão a fazer, da forma como também nos estão a acompanhar. Também podem, através do número do WhatsApp, podem enviar os vossos testemunhos, porque são muito importantes, porque criam fé no coração de quem está a ver aí desse lado. Se calhar alguém que nunca conheceu Jesus e pode ver através do vosso testemunho aquilo que Deus tem feito na vossa vida e pode fazer também na vida deles. Sim, na verdade isto é muito importante e também vocês, se têm uma pergunta qualquer, também pode fazer a pergunta e também no final deste programa nós vamos também orar, então se você tem um pedido de oração, porque muitas das testemunhas que nós temos recebido é porque pessoas estão aflitas, pessoas pedem oração e depois Deus opera. É verdade. Então você também pode então fazer o seu pedido de oração no final deste programa, nós vamos orar para si. Mas, entretanto, isto é um programa Basta Crer, isto é um programa cheio de fé, isto é um programa que tem o Tim Curiacos, isto é um programa que tem esse bispo, tem outros, tem o meu marido também, tem o grupo, tem os técnicos, tem muita gente, tem o call center, tem tanta coisa. Entretanto, começamos com a música que diz Eu tenho fé porque foi a pedido de Sara. Vamos lá. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Se eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo viva em mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé. Fé, você tem a fé, todos nós temos fé. Entretanto, hoje nós temos muitos testemunhos e temos alguns testemunhos até de Índia. Então, nós vamos ouvir primeiro o testemunho e eu ouvi falar que até o Karmali entende algum hindi. Como é que é isso? É verdade. Como é que é isso? É verdade. As minhas origens indianas permitem-me saber certas palavras. Assim, uma conversa normal eu consigo apanhar algumas coisas. Pronto. Não na sua totalidade, se calhar como eu gostaria assim de fazer uma tradução live, mas sempre qualquer coisa. Vamos mostrando esses dias, esses verdade. testemunhos que nós temos e você vai ganhar a prática e depois já pode traduzir à vontade. Exatamente. E depois já lhe mandamos para a Índia. Pronto, já Exatamente. temos Não tem aqui problema o nenhum, bispo passo para mandar percebido. para lá. Entretanto, vamos então ver e ouvir a primeira. Vai ser falado ou em inglês ou então em hindi, tem a tradução em baixo, e se é uma desses dois, mesmo depois nós vamos falar, porque também Exatamente. temos a tradução em português. Exatamente. Então vamos falar sobre isso também. Vamos ouvir e ver.
सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम गीता है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। और इससे पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैं बहुत परेशान थी, मेरे सीना पे गांठ थी, डॉक्टरों पे, वैद्यों पे और भक्तों पे सब जगह इलाज कराया पर ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया था पर किसी ने मुझे ठीक नहीं किया। उसी दौरान परमेश्वर के दास पास्टर राहुल जॉन मेरे पास अपने परमेश्वर के कलाम को लेके आए और उस कलाम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और मैं फिर परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस कलाम के द्वारा चंगाई दी। और उस मानव फैमिली के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ और मानव चर्च के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। Sim, senhor. Então, um testemunho maravilhoso. Então, comenta lá, explica um pouquinho para quem não entende nem o hindi nem o inglês. É verdade. Então, ela tinha um caroço no peito e como... Eu acho que esta história vai ser muito igual a muitas histórias que estão aí desse lado. Ela tinha um caroço no peito e ela foi a médico, a bruxo e a outros lugares à procura de uma solução. Isto é o que acontece tantas e tantas vezes em tantas situações. E em toda parte do mundo, né? É verdade. Quer dizer, seja em África, seja aqui, seja em Índia, em toda parte do mundo. Independentemente da cultura, Bispa, todas as pessoas procuram quase sempre as mesmas respostas ou a forma de dar a volta à situação. Sim. Quando o desespero toma conta da pessoa, vamos à procura em todo lado. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu com ela e os médicos diziam que ninguém a podia curar, que ela não tinha solução. E o que aconteceu foi que durante esse tempo ela conheceu o nosso pastor que lá está, o Raul John, conheceu, ouviu a palavra, ele orou por ela e ela foi curada. Incrível. Ela agarrou-se à palavra de Deus de todo o coração, sempre ouvindo a palavra e foi assim que ela conseguiu a sua cura. Ela acreditou que ia receber a sua cura, que ia ser curada e de facto foi isso que aconteceu. Foi fantástico o testemunho. Então, para Deus não há distância mesmo e é maravilhoso ver, né, que nós temos a nossa igreja lá em Índia, é perto da capital de Delhi, em Agra, né? É Agra. Agra. Entretanto, temos lá e também temos grupos similares nesta área e grupos similares também na área de Bombay, ou Mumbai. Né? Mumbai. Então, é maravilhoso para ver que estamos lá mesmo e os pastores estão a fazer o seu trabalho, estão a evangelizar, estão a fazer grupos similares, estão a orar, né, dar a palavra de Deus e Deus está a confirmar com sinais e maravilhas. Então, eu acho que isto quase dá para uma música, né? É verdade, quase que dá e vai dar, acho eu. Vai dar, né? Porque ainda não temos as fotos, ou já temos fotos? Sim, então, pronto. Esperamos um bocadinho. Esperamos um pouquinho, porque a foto ainda está assim meia... Bispo, em relação a ao testemunho e àquilo que está a acontecer na Índia, eu penso que era muito importante também agradecer aos irmãos, porque todo este trabalho que nós iniciámos lá na Índia foi com a ajuda de todos eles. É para que vocês aí desse lado que nos ajudam, que contribuem também e que semeiam nas igrejas, para que saibam também que nós fazemos este trabalho muito importante. E é através das vossas ofertas também, etc., que nós conseguimos lá chegar. Todos nós fazemos parte disto. É isso, engraçado. Sim. É isso, quer dizer, o nosso ministério é mundial mesmo. Então, não se você é da igreja de Alvalade, da igreja de Portimão, ou lá de São Paulo, ou de Luanda, não é só esta igreja. Nós estamos em toda parte do mundo. Então, ouvindo este testemunho da Índia, quer dizer, somos nós. Exatamente. É a nossa família, é a nossa irmã, que nós acabamos de ouvir o testemunho dela. Então, é maravilhoso ver que Deus junta esta quantidade de pessoas, né? Tanta variedade. Mas para Deus não há distância, para Deus não há distinção de pessoas. Para Deus todas as pessoas são iguais. E Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer para todas. Então, é maravilhoso ver o que é que Deus está a fazer. Já temos uma foto? Vamos ver algumas fotos, antes que continuamos. Então, temos esta foto aqui primeiro. Isto é do Brasil, é o Alex. Então, podemos passar para a próxima foto. Quem é? Maria João de Braga. Pode falar um pouquinho mais alto. Maria João de Braga. Que é que ela diz? Beijinho, que bom e agradável após os irmãos viverem todos juntos. Beijinhos do João Pedro. E Tribo Sebastião, Igreja Infantil de Braga, da Igreja de Braga. Sim, a Igreja Infantil de Braga. Um abraço para Braga.
E depois temos o Adriano Carrombo. Carrombo. Que o grupo familiar de Angola em Viana, portanto, o grupo familiar na região de Viana. Então a pessoa salta de Brasil, salta para Braga, Portugal, salta para Angola E agora de vamos lá para o Brasil. saltamos outra vez para Brasil, de volta para Pontal, que nunca falha. Pontal, Pontal é está aí verdade. todas as noites, todas. É Pontal e é o Príncipe. É verdade, e com o pessoal que esteve aqui há pouco tempo. E Pois, eles sim, estão sim, eles na sim. imagem, um abraço para eles que nos estão a ver. Eles estão a comer esta comida que eles mandam para fotos. Eles foram lá. fotos. Eles foram lá. Eles gostam de nós, sim senhor. E depois, esta foto acho que o apóstolo ia gostar. Sim. Boa noite, apóstolo e bispa Cristel. São servidos do nosso belo jantar no Monte Alentejano. Beijinhos, noite abençoada para todos. São e Susana Beilote, Vila Nova de Mil Fontes. Sim, acho que esses irmãos também mandam muitas vezes fotos de muito boa comida. É verdade, sim senhor. Então, e depois temos mais uma foto que vem mais pertinho, Santo Antônio dos Cavaleiros. Estamos ligados no louvor e adoração Sim, senhor. ao nosso Deus. É o Mário, pronto, é o Mário que Mário manda. de Santo António dos Cavaleiros. E depois, a seguir, temos um encontro de mulheres. Marileila de Pontal, conectada no Basta Crer. É verdade, sim senhor. E vai mais uma comida. Exatamente, o a seguir snack. um snack para acompanhar o meu programa favorito, que é o Cris da Namíbia. Um Sim, abraço, Cris. sim, porque o Cris também quase todos os dias também manda uma foto. Uma foto dele, ou foto de comida, ou foto da Namíbia. Pronto, nós ficamos a conhecer. E temos mais uma foto de um grupo familiar, Jovens de Pontal. Quem mandou foi o Vítor Rangel. Rangel. Então, senhor. muito bom, muito obrigado por essas fotos. Podem ainda mandar mais, né? É verdade. Então, por que é que nós não vamos mostrar um clipe? Nós temos clipes Temos, sim, e senhor. temos um novo clipe da convenção. Vamos ouvir e ver. É isso. Convenção de Fé 2020. Prepare-se para a Convenção de Fé. Muitas vezes em cima da coluna e então tenho andado com imensas dores ao longo dos anos. Mas acredito que estou curada hoje. Esticar os braços. Igreja, começa a orar em línguas. Olha aqui. 2 dedos. 2 dedos. Você está a ver? Está a ver aqui, sim? Está a ver completamente? Estou a ver perfeitamente. Estas unhas, uma está para trás, outra para frente. Então, a igreja está a orar, eu ordeno esta coluna aqui em direito agora. Em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Você viu? Perfeitamente, para o apóstolo. O que aconteceu? Os 2 braços ficaram direitos. Fui eu que empurrei. Absolutamente que não. Foi Jesus. O que é que você sente? Ai, estou muito melhor. Já nem sinto dores. Não? Glória a Deus! Deus quer e Deus pode. Apenas tem de fazer a sua parte. Então, muito bom ver, né, este testemunho e, na verdade, convenção de fé é isso, é convenção de fé. Então, vocês estão todos convidados para vir e venham com fé. Fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos muito material na nossa editora para vocês se preparar, para vir com fé, para receber o que Deus já tem para si. Então, este testemunho serve para isso, que Deus, né, Deus faz o sobrenatural, Deus está presente para resolver os seus problemas. Entretanto, nós temos que fazer a nossa parte, é que nós temos que vir, e em segundo lugar, temos que vir preparada. E o que é que quer dizer mais acerca da convenção? É sempre um momento importante, é um marco importante para nós como ministério. Nós passamos um ano inteiro, digamos assim, ansiando que chegue à altura da convenção, porque de facto é a altura em que nós recebemos aquele refrigério, aquela palavra rema, e recebemos também direção para aquilo que depois ocorre a seguir à convenção. Também muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas acontecem. Aquilo que nós vimos agora mesmo foi só um exemplo daquilo que acontece tantas e tantas vezes. Tantas vidas foram transformadas através da convenção. Sim, mesmo numa reunião dessas, quer dizer, não foi só isso que aconteceu. Não. Aconteceu muita coisa. Só apenas mostramos uma para dar uma ideia e porque dá bem para ver também. Exatamente. Entretanto, nós agora vamos até Algarve. Vamos até Algarve, temos o Bispo Garrido. Então, vamos então ouvir.
Olá a todos os telespectadores do programa Basta Crer, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu sou o Bispo Marcos Garrido e estou aqui agora na província do Algarve, um lugar muito bonito, e a pandemia aqui nessa região, por ser uma região de turismo, é evidente, ela tende a ser um pouquinho mais forte que outras regiões, porque os hotéis, a restauração, sofreram muito com isso, a ausência de turistas e todas essas coisas que vocês já ouviram falar. Os hotéis fecharam, os que não fecharam estão trabalhando a metade dos seus recursos, os restaurantes também. Essa semana fui visitar uma pastelaria que eu gosto muito e com certeza, quando entrei lá, percebi que pelo menos umas 6 a 8 pessoas já tinham perdido seus empregos. Vi lá os responsáveis, os donos, os proprietários servindo atrás dos balcões. Então, a situação em certas regiões está pior do que outras. Mas, em contrapartida, nas igrejas que eu gerencio aqui na região, não tenho conhecimento de nenhum irmão, de ninguém da liderança que tenha ou esteja passando necessidade ou desempregado. Pelo contrário, essas mesmas pessoas trabalham na hotelaria, essas mesmas pessoas trabalham em serviços para a hotelaria, na restauração e estão bem empregadas. Tivemos pessoas que perderam seus empregos, mas uma semana no máximo, 2, encontraram empregos no mesmo segmento e até ganhando um pouquinho mais e alguns até com contratos. Então, Deus está fazendo mesmo aquilo que o apóstolo tem falado de transferência de riquezas e as pessoas têm tido suas necessidades supridas pelo poder de Deus, porque entendemos também que Deus está buscando os fiéis desta terra. O testemunho que eu tenho essa semana, nós tivemos aqui um testemunho que foi até muito engraçado. A irmã perdeu seu emprego, ela trabalhava numa escola e fazia limpeza nessa escola. Então ela perdeu seu contrato, veio para a igreja e sem muita oração, porque nós temos aprendido, né, que certas coisas, principalmente quando se relaciona a finanças, dinheiro, empregos, nós temos um princípio de Deus que é a lei do semear para colher. Então essa irmã, numa das reuniões, fez a sua oferta e enquanto o pastor orava, ela declarou que estava por cima e não por baixo, que era cabeça e não cauda, e que Deus supriria as suas necessidades, e no caso era um emprego. E no prédio que ela mora embaixo tem uma creche, uma escola, que ela já até trabalhou. Bateu lá na porta e falou, bom, vou começar por aqui. Não é que a pessoa a recebeu e falou, olha, tenho aqui um lugar para você, é no restaurante. É o lugar que ela mais gostava, porque ela sempre gostou de cozinhar. Então, já de cara foi abençoado para um lugar que ela sempre gostou, que é o restaurante. Descobriu também que no torno dela tinha lá algumas crianças que ficavam esperando os pais, ela não entendia muito bem, e as crianças assim, sem uma supervisão direta, não tinham o que fazer. Ela pediu permissão e colocou os DVDs da Vila Ideal. E os funcionários reclamavam que as crianças estavam meio agressivas, não se comportavam, e passado um dia, 2, as crianças todas acompanhando os vídeos, todas sentadinhas, todos muito bem comportados. E no final, eu não sei se essa irmã ganha um pouco a mais ou um pouco a menos, eu só sei de uma coisa, ela falou que é o melhor emprego que ela poderia ter pedido para Deus. Então, Deus faz dessas coisas, não só abençoa, mas coloca as pessoas no lugar que elas gostam. Então, isso é o grande poder de Deus, não é? Com relação ao programa aqui na região, as pessoas, desde que quando a pandemia começou, acompanham o programa Basta Crer, têm as suas vidas transformadas, fazem oração, colocam a mão no ecrã. Ou seja, o programa tem ajudado as pessoas no quesito de crescimento espiritual, as pessoas nas suas casas ouvindo o programa, familiares que acompanham o programa também são tocados por Deus. Ou seja, se a gente põe Deus na sala e permite que Ele ocupe todo o espaço, Deus sempre vai fazer algo bom para as nossas vidas. Com relação
aos empresários, nós também temos aqui muito boas notícias. Desde a última convenção que o apóstolo trouxe a palavra explosão do poder de Deus, transferência de riquezas, a maioria dos nossos empresários levou essa palavra muito a sério. Esses homens ficaram fiéis nas reuniões de empresários, decidiram semear da sua empresa, arrumaram as suas empresas, foram buscar os papéis, contrataram funcionários. Algumas pessoas falaram, eu tenho uma empresa, quem é você? E quem? Não, só sou eu. Então, muitos empresários começaram a expandir. E quando veio a pandemia, é lógico, foi um susto para todo mundo, mas essas pessoas começaram a perceber que estavam prosperando mais, contrataram mais pessoas, estão vendendo mais. Então, Deus tem feito mesmo a sua promessa ser uma realidade aqui nessa região. E, para terminar, se eu posso dizer assim, quem sabe você que está nos ouvindo agora, vendo, né? E ainda não teve uma experiência real com Deus. O que é uma experiência real com Deus? Religião mexe com as nossas emoções, mas eu quero convidar você a ter uma experiência real com Deus. Você pode ligar pelo WhatsApp, você pode ligar para o SOS, pessoas vão acompanhar você, vão indicar para você a Igreja Maná mais próximo da sua casa. Se não tiver, você pode fazer o aconselhamento pastoral. Ou seja, qual seja a situação que você esteja enfrentando agora, desemprego, circunstâncias da família, casamento, Deus tem sim uma solução e uma saída para a tua vida. Você só precisa crer. Então, agradeço mais uma vez pela essa oportunidade e me despeço com um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Muito bom, muito obrigado, Bispo Garrido. Então, maravilhoso ouvir testemunho, né? Ver o que é que Deus está a fazer. E é mesmo verdade, em toda parte do mundo, nós temos ouvido o mesmo tipo de história, que as pessoas estão com problemas, perdem os empregos e os nossos irmãos não perdem, ou se perdem, quer dizer, é para melhor, porque estão uma semana de férias, para dizer, e depois ganham o melhor emprego ou começam um negócio, quer dizer, Deus está mesmo no assunto. Foi extraordinário aquilo que o Bispo contou, e eu posso até dizer que em toda a margem sul e no Alentejo foi um pouco disto que aconteceu. Ou seja, as pessoas, até para nós próprios, para os pastores e para os bispos, transmitiram uma fé incrível. Estivemos todos juntos nessa altura, confiando naquilo que estava para trás, ou seja, na palavra que nós fomos ouvindo, enchendo o nosso coração. Mesmo durante esse período, ninguém se desligou. Foi importantíssimo e conseguimos chegar cada vez mais longe. Eu tenho empresários que hoje estão maiores, independentemente da pandemia, estão maiores do que estavam antes da pandemia. É incrível. Sim. Então tem acontecido um pouco por todo o lado. Sim, então, e a diferença é a fé, né? Eles ouviram a palavra de Deus, vem a fé, porque a fé faz que nós vencemos. É através de fé que nós vamos buscar aquilo que Deus já tem preparado para nós. Quer dizer, na verdade, Deus já tinha preparado essas coisas para os homens de negócios, né? Para muitas pessoas. Deus já queria abençoar mais, mas muitas pessoas estavam ocupadas com outras coisas. Não dava tanto tempo a Deus, não estava tão ligado, não estava a ouvir tanto a palavra de Deus, então Deus queria já dar mais, mas não conseguia. É verdade. E nesta época a pessoa fica obrigada a estar em casa, né? Fica muito limitada, então quase obrigatoriamente ficou ligada, foi ouvindo, foi vindo fé, e foi esta fé que foi trazer até eles o que Deus já tinha preparado. Já estava lá à espera para eles muito tempo, antes. Houve alguém até que me disse que disse-me o seguinte, este período que eu passei em casa e etc., eu aproximei-me ainda mais de Deus. Sim. E disse o seguinte, a pessoa disse-me assim, meio envergonhada, a pessoa disse, eu coloquei, pela primeira vez, acho eu, coloquei mesmo Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Fiz de Deus o Senhor da minha vida. E quando isso aconteceu, outras situações começaram a acontecer na minha vida. Aquilo que não aconteceu anteriormente começou a acontecer, só porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Sim. Em todo o período da pandemia, nunca deixou de estar ligado aos programas, nunca deixou de estar ligado à igreja online que nós tínhamos, não é? Nas regionais, nunca deixou de estar ligado, encheu o coração, foi assim que conseguiu lá chegar. E disse, finalmente eu entendi. Quando Deus é o Senhor da minha vida, tudo aquilo que é a palavra dele faz outro sentido na minha mente e no meu coração. E foi assim que a pessoa conseguiu vencer. Sim, quer dizer, na verdade, acho que quando isso acontece, né, com as pessoas, conosco, com todo mundo, isso acontece.
A pessoa fica a pensar, por que é que não fiz isso antes? Por que é que fica ali a lutar? Por que é que não pus Deus em primeiro lugar? Por que é que não fiz? Por que é que eu era tão parvo? Né? Porque Deus disse para fazer a palavra de Deus. Ele disse, se nós apenas ouvimos e não fazemos, quer dizer, estamos a construir sobre a areia e nós não estamos a garantir o nosso futuro. Mas para nós construir na rocha, nós temos que ouvir e fazer. Fazer. É o fazer que faz que Deus consiga entrar na nossa vida. Entretanto, falando sobre a fé, nós temos uma música de assim, fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos então ouvir esta música. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Mas eu já sei. Ouvir a palavra de Deus. Eu já li o livro. Ouvir a palavra de Deus. Eu já ouvi esta mensagem. Ouvir a palavra de Deus. E ouvi. Ouvir a palavra de Deus. Ouvi. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Isso mesmo, fé vem para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, nós temos mais fotos, então vamos ver mais fotos. E esta, claro, esta vem de São Tomé. Ainda não é príncipe, né? Mas São Tomé parece que agora... São Tomé está a ganhar um pouquinho. Eles dizem assim, olá apóstolo e toda a equipa Basta Crer. Sentimos muito abençoados por este programa que realmente está fazendo toda a diferença na nossa vida. Essa linda vista é da praia Lagoa Azul de São Tomé. Espero que o apóstolo conheça pessoalmente. Fábio Elbe Soares, da Igreja Sede de Vila Maria, em São Tomé. Sim, senhor, é muito lindo. Muito bonito, sim, senhor. E aqui temos o Florival de Angola. São Tomé, saltamos para Angola. E depois regressamos. Não regressamos, vamos até... Não, primeiro devia mostrar a foto, na próxima foto. A próxima. Primeiro mostra a foto e depois vamos adivinhar de onde é que vem esta foto. Não, é a próxima, Não, é a seguir. A seguir. É esta. Adivinha de onde é que esta foto vem? Eu sei, agora os irmãos é que têm que adivinhar lá em casa. A pessoa olha e pensa que isso é na África, né? Pronto. Mas pela nossa experiência dos últimos programas, nós sabemos que quase sempre, quando é marisco, não vem da África, mas vem de... UK, Inglaterra. Inglaterra, Adelaide. E ela diz o quê? Boa noite, este é fresquinha e bem português, Adelaide Pitão. Por que é bem português? Eles vêm de Portugal, são pequeninas, né? São pequeninos. Pronto. Deve ser isso. Deve ser isso, eu não consegui os de Moçambique. É verdade. E temos aqui... Continuamos em UK. UK. O Gabriel. Sim, o Gabriel sempre é um chefe, né? Ele sempre está a fazer comidas muito bonitas. Boa noite, apóstolo e bispa, e a toda a família Manai, com Jesus sempre a subir, sim senhor. É isso mesmo. Depois vamos até... Continuamos em Inglaterra. Parabéns ao meu sobrinho Diego, que faz 21 anos,
Que Deus abençoe nessa caminhada com Jesus. Quem manda é Sandra, Sandra. Londres, Igreja da Playstone. É verdade. Bem que a Bispa estava a dizer, falar dos bolos, pronto, já percebi. Já perceber, né? Está a entender. Eles mandam bolos Do outro e não lado, são nada. do outro lado nós não temos este impacto que temos aqui. Sim, é porque do outro diferente. lado, né, a pessoa está a ver e se apetece, eu também tenho Eu uma vou à bolacha dessa, eu vou lá cozinha, buscar. exatamente, Pronto. exatamente. Vamos pôr pipocas ou qualquer coisa. Ora, aí né? está. Sim. E aqui não. Temos uma micro-ondas, mas pipocas nem vê. Pronto. Acho que é isso. Acabadinhas de sair do forno para acompanhar o programa Basta Querer, está a ver? Exatamente. Estamos sempre ligados, enchendo o coração com a palavra de Deus e a boca com coisas boas. Exatamente. Ela não disse, mas eu digo. Pronto, exatamente. Boa é de noite, Angola. família. Welbicha Almeida, de Angola. Angola, é verdade. E não, agora vamos atravessar o Atlântico. Pois, é isso. E vamos até ao Brasil. Boa tarde, foto do grupo familiar no meu lar esta semana. Epa, isso é muita gente. Trabalho iniciado há 6 semanas e já dando fruto. Um grande abraço para todos, dos irmãos de Mogi das Cruzes, São Paulo. Sim, senhor. Isto é um grupo familiar que está crescendo. Não há quase dúvida. uma igreja já. É isso. E depois temos uma foto de Ana Clara e Heloísa. Beijinhos ao apóstolo Bispo Cristo e a toda a equipa. Estamos sempre conectadas. É verdade. Ela está assim como uma luzinha no nariz. Exatamente. Pronto, é uma estrela. Brilha. Brilha, é isso mesmo. E agora temos... agora vamos até Jersey. Pois é. Um grande abraço para o apóstolo, a bispa e toda a equipa da família Fernandes. Família de Fernandes da Igreja de Jersey. Um abraço para eles. E agora temos uma foto muito engraçada. Okay, boa noite. É aqui, boa noite. E todo o time Coriacos. Eu sou da Igreja de Almada. O Paquete. É Paquete, o Daniel Sim, Paquete. Sim, senhora. Um abraço, Paquete, para ele e para a família. O Paquete é um empresário da Igreja de Almada, da Igreja do Bispo Rafael. Conhece? Conhece, sim, senhor. Então conhece este rapaz também? Conheço o Daniel, sim, senhor, também. E o Daniel tem quantos anos? Deve ter 2 anos, por aí? O Daniel tem... Não, o Daniel tem 1 ano. Isto é muito fungo, muitas dessas coisas. Ok. O Paquete alimenta muito bem os seus filhos. Pronto, também já está. Não, ele é novinho mesmo, mas já está aqui firme. Já está firme, né? Nas promessas de Deus. Entretanto, vamos agora ouvir um testemunho. O testemunho vem de Stephanie da Ribeirão Preto. Mas certeza que ela vai dizer. Vamos ouvir então. Olá, meu nome é Tatiana, eu sou da Igreja de Serrana, aqui no Brasil, e eu vim compartilhar um testemunho de uma das irmãs da igreja. Ela se chama Stephanie. A Stephanie, ela se converteu um pouco antes da pandemia começar aqui no Brasil. E ela entrou à igreja, veio procurar ajuda com um objetivo, que era ter a vida dela transformada. Ela já não aguentava mais viver a vida que ela estava vivendo, porque ela está grávida, ela tem um filho de 3 anos e ela é casada. E ela morava num cômodo e ela já não aguentava mais aquilo. E aí ela começou a ser fiel a Deus, ficou firme no grupo familiar, começou a frequentar o grupo familiar, mas só ia ela. E ela ficou feliz com o grupo familiar e queria que o marido também entregasse a vida para Jesus. Mas mesmo assim se manteve firme, lutando pela vida do marido, intercedendo. Nós sempre orávamos no final do grupo familiar. Ela também queria se mudar de casa, mas não tinha como porque não tinha renda. E Deus começou a ver a fidelidade dela e o inquilino a procurou de uma casa. E foi lá, conversou com ela e falou que abaixaria o valor do aluguel 3 vezes. E ela foi. Deu tudo certo. Em um dia conseguiu fazer a mudança. E naquele dia ela mandou mensagem falando que queria entregar a casa dela para um grupo familiar. Inauguramos o grupo familiar. E no primeiro grupo familiar, o marido dela entregou a vida para Jesus. E o marido dela até falava que a Stephanie é outra pessoa, é uma pessoa leve, uma pessoa feliz. E mesmo em meio à pandemia, em tudo que eles estavam passando, ela nunca desanimou e sempre falava para ele olhar para Jesus, confiar em Deus. E eles começaram a vender salgado para conseguir uma renda. Já tinham conseguido a casa, mas precisavam de uma renda. E aí eles começaram a vender salgados, começaram a ser fiéis a Deus nas suas sementes. E eles conseguiam vender em 15 minutos 100 salgados. E as pessoas iam e falavam, olha, volta aqui, traz o dobro desse salgado porque é maravilhoso. E eles começaram a vender de uma forma sobrenatural.
E chegou um certo momento que eles decidiram no coração deles em separar os dízimos de tudo aquilo que eles estavam vendendo. Então, todos os dias, tudo que eles recebiam, eles tiravam os dízimos. E quando eles entregaram o dízimo, no dia seguinte, o pai do Lucas, o sogro da Stephanie, foi até a casa deles e levou 50 sacos de farinha de trigo, de 5 quilos cada saco. Levou vários recheios para que eles pudessem ficar despreocupados durante meses. Então, Deus foi fiel com eles. E eles são super felizes e animados e agradecem a Deus pela fidelidade que Deus tem com eles. Este é um testemunho, quer dizer, muito completo, muita coisa que acontece aqui, né? A primeira, ela converte-se, né? Depois o marido não quer. Entretanto, depois o senhorio vem e oferece-lhe uma casa, baixa o preço 3 vezes. 3 vezes, incrível. 3 vezes, né? É verdade. E é tão bom também ver que ela não vinha a Deus, oh Deus, eu preciso de uma casa maior, eu não consigo viver assim. E glória a Deus, já tenho a casa, pronto, tchau Deus. Não, a primeira coisa que ela fez foi ligar, olha, quero dar a minha casa para um grupo familiar. Ela entendeu, foi Deus que lhe deu, então, grata a Deus, ela queria dar a sua casa para Deus. E depois também o que é que aconteceu, né? Ela dando a casa para o grupo familiar, o primeiro dia do grupo familiar, quem se converte? O marido. Então, quer dizer, as nossas orações, os nossos pedidos de oração muitas vezes estão muito ligadas. Nós fazemos uma coisa, Deus faz uma coisa. Depois nós fazemos outra coisa, Deus vai conseguir fazer mais coisas. Então, nós nunca podemos parar de servir a Deus, nunca podemos parar de fazer a palavra de Deus. Porque no momento que nós paramos, também as coisas, Deus também vai parando na nossa vida. Né? E a pessoa fica no nível como que estava. E nós não chegamos àquilo que Deus tem preparado para nós. Mas ela entendeu, né? Então, tive a bênção da casa, tive a bênção do marido ser salvo. Entretanto, depois começa a vender salgadinhas, né? Grande sucesso. Tornou-se logo uma empresária. Para quem Sim, não tinha nada... Não tinha nada, quer dizer, vivi numa coisa, num quarto, né? Que estava a dizer, grávida, com um filho pequenino já, e mais isso. Entretanto, isso deu tão bem, e depois também vê-se, né? Que até aí eles ainda não estavam a dar os dízimos dessas vendas, porque pronto, provavelmente não sabia ainda. Exatamente. Então, eles aprenderam a colocar em prática. Dia seguinte, vem já uma colheita, né? Para meses eles não precisam comprar coisas. Então, se a pessoa não consegue ver Deus, então não sei. É verdade. E nós estamos a falar exatamente disto. Falámos ontem, sexta-feira, e vamos falar amanhã, domingo, sobre as primícias. Sim. O poder que tem nós sermos dizimistas, nós sabermos o que é e colocar em prática. Porque muitas pessoas sabem o que é, mas colocar em prática... Pois... é o passo que é necessário, de facto, para fazer a diferença na nossa vida. Sim, o que colocar em prática vai trazer Deus à nossa vida. É verdade, é verdade. E depois acontece tudo isto, as portas abrem sobrenaturalmente, as pessoas, e depois é aquela parte do as bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. Sim, sim. Não é? E foi o que aconteceu, tanto que as pessoas até dizem, traz mais. Não é? Ou seja, a puxar a bênção para ele, sim, a alcançar, foi tão importante, muito, muito, muito importante. Sim. Entretanto, vamos agora ouvir uma música, e a música é Deus é meu amigo, porque quer dizer, quem não vê isso, Deus é o nosso amigo, quer ser o seu amigo, é o amigo de todos nós. Vamos ouvir esta música. Nem que um exército me cerque, eu não temerei, nem que a guerra se levante contra mim, nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar, porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar, porque Deus
rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Estava ali a apreciar. Sim, estavas aí, né? E quis dar um abraço, estás tão Pronto. bonita. Ai, com um pois. colar tão Quem giro. deu? Uau! Imagina! Imagina! Faz tu, como Sim, sim. sempre. Está tudo bem contigo? Está tudo muito bem comigo. Estás alegre? Tá, olha, tenho Já um monte estás- de convidados já hoje, estás- quer dizer. Já Está muito estás bom. convencida? De quê? Temos De que muitos Deus- convidados. Deus eu é estou a ver. bom. Deus é muito bom. Ele é o nosso amigo. Deus é meu Ele amigo. é nosso amigo. Ele põe-nos no certo. lugar onde nós gostamos de estar. Né? Pronto. Bem, cada testemunho mais maravilhoso. Sim, não, é Então isso hoje temos mesmo. ali o Bispo Paulo, Temos o Bispo que vai Paulo falar hoje. sobre... Relógio de oração. Muito importante. Então, vamos lá ouvir o Paulo. Então, explica lá, o que é relógio de oração? Explicar o que é o poder da oração, que é, eu costumo dizer que é o poder da... como é que é? A máquina do... É o É o motor da igreja. O motor da igreja. É o Vai motor da explicar ao igreja. Paulo. Olá, boa noite. Quero agradecer essa oportunidade que o apóstolo me dá para falar aqui para todos nós, para toda a congregação, para todos os irmãos, para todas as pessoas que estão em direto conosco. Então, hoje eu vim falar sobre o relógio de oração. Em primeiro lugar, o relógio é um instrumento que serve para medir o tempo. Todos nós usamos o relógio para medirmos o nosso tempo com um objetivo, para traçar, para chegar, alcançarmos um objetivo. E a oração o quê? A oração não é mais nada senão falarmos com Deus. Oração é termos comunhão com Deus. E o relógio de oração é exatamente isso. Portanto, é um tempo que serve para nós termos comunhão com Deus, para nós orarmos, para nós estarmos com Deus. E nós temos um livro na nossa igreja que se chama mesmo isso, Relógio de Oração. Ou seja, este livro serve para nós termos comunhão com Deus, para nós arranjarmos um tempo específico para orarmos com Deus. Qual é o objetivo deste livro? O objetivo deste livro, Relógio de Oração, é de nós fazermos guerra espiritual. Colocar assuntos específicos, especiais, durante 24 horas por dia e durante N dias. Uma semana, um mês, 7 semanas, conforme as instruções de cada relógio de oração. E este relógio de oração é realizado em todas as igrejas, com todas as igrejas. E participam todas as pessoas que fazem parte do nosso ministério. Quer elas sejam pessoas que colaboram na igreja, os diáconos, os presbíteros, ou não, ou os irmãos. Então, este relógio é extensivo para todas as pessoas que fazem parte do nosso ministério. E este relógio é muito importante. O relógio de oração é muito importante. Por quê? Porque, conforme eu disse há pouco, é guerra espiritual. E nós temos na nossa igreja um livro
que se chama guerra espiritual. Meu irmão, tudo em primeiro lugar acontece no mundo do espírito. É no mundo do espírito onde estão as nossas bênçãos. É no mundo do espírito onde nós vamos conquistar as nossas vitórias. E é através desse relógio, no mundo do espírito, onde nós conquistamos as nossas vitórias. Neste caso, estamos a realizar um relógio de oração para conquistar vitórias na Convenção de Fé 2020. E por isso nós estamos a realizar esse relógio durante 7 semanas. Exatamente isso, 7 semanas. Nós começamos há pouco mais de 2 meses, começamos em junho, e já vamos salvo erro, vamos já na sexta semana. Portanto, faltam-nos mais 2 semanas para nós completarmos as 7 semanas de guerra intensa. Estou a me lembrar do tempo de Josafate, que tinha sido atacado. E Deus pediu que ele orasse. E ele conquistou aquele povo. E durante 3 dias, eles saquearam os despojos que estavam nas mãos dos seus inimigos. E é isso que vai acontecer quando nós oramos para a Convenção de Fé. Olha, também estou a me lembrar da história de José. Deus pediu a José que rodeasse a cidade durante 7 semanas. E ele conseguiu conquistar aquela cidade. E, portanto, meu irmão, é crucial você fazer o relógio de oração. Porque a Bíblia diz em Efésios 6:18 que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, orando com toda oração e súplicas. Quando tu oras, tu te fortaleces no Senhor. Quando tu fazes o relógio de oração, tu ficas forte no Senhor. Porque as armas da nossa milícia, diz a Bíblia em 2 Coríntios 10:3, não são carnais, são poderosas em Deus. E sabe, meu irmão, quando você ora em sua casa ou na igreja, porque eu já tenho visto muitas pessoas que oram em casa e na igreja, não interessa o lugar, o que interessa é estás a orar. Diz a Bíblia que as armas da sua milícia destroem conhecimento, altivez e todo o pensamento que se levanta, e nós trazemos cativo a obediência de Cristo. É isso que acontece no relógio de oração. Sim, senhora. É muito bom. É muito bom, é muito poderoso e é mesmo isso, né? Que nós temos que saber qual é o poder da oração e está muito bem explicada. Aliás, todas as coisas que nós temos, né? As bênçãos que acontecem, milagres que acontecem, pessoas se convertem, tudo isso não é por acaso, porque o diabo não vai deixar uma pessoa ser de qualquer jeito. Há sempre uma luta no mundo do espírito, né? Então, a guerra no mundo do espírito, a intercessão, quando nós fazemos relógio de oração, isto é que liberta, isto é que faz que as pessoas fiquem libertas, né, para conseguir dar vida a Jesus, para receber a sua cura. Então não é assim por acaso, porque nós estamos mesmo numa luta, numa batalha espiritual, e os demónios estão por detrás, então é a nossa oração que vai libertar isto. Então isso faz que o seu marido se salve, a sua família, que você fica com milagres, que as coisas acontecem na sua vida. Então nós temos que fazer a palavra de Deus, e uma dessas coisas é mesmo entender que nós temos que usar as armas espirituais, essas armas que Deus nos deu, porque isso vai nos trazer o sucesso. Exatamente, né? Exatamente. É isso mesmo, né? É isso. Pronto. Entretanto, eu acho que aqui vamos mostrar, Bruno vai mostrar, se você quer também fazer o relógio de oração, porque ainda falta 2 semanas, né? Sim, estamos na sexta semana, falta mais... Estamos na sexta, vamos começar na sexta, Sim, né? a última semana será a próxima, portanto, uma semana antes da convenção nós vamos terminar no dia 16. Pronto. Ok. Exato, Ok. no dia 16. Pronto, então, até lá. Então, uma pessoa que quer se inscrever no relógio de oração, como é que faz? Através da sua igreja. Para ter acesso a esta informação, você pode ver esta informação aqui no Basta Crer, mas também pode ver esta informação no site igrejamana.com. Já que estamos aqui no Basta Crer, eu vou mostrar. Carregamos aqui em Nascidos para Vencer e aqui vai aparecer um ícone que diz relógio de oração. Ao clicarmos aqui neste relógio, você vai ter a informação, toda a informação, como já foi mencionado aqui, o que é que nós vamos orar. Se você quiser saber mais, pode clicar aqui onde diz semana e páginas, vai abrir uma nova página e aqui tem a informação toda dos itens e as páginas do livro do relógio de oração, onde você pode acompanhar o relógio de oração que está em vigor agora. É isso. Muito obrigada, Bruno.
Não sei qual é a cama que eu olho agora. Estão todos virados para lá. Está tudo com atenção no Bruno. Está tudo concentrado no Bruno. Entretanto, Paulo. O Paulo, né, é um dos nossos bispos, né? Você é bispo de onde? Bispo da Igreja da Amadora. Então fico a pensar por quê? Bispo de onde? De onde? Deixa-me localizar geograficamente. Ok. Então, é lá da Amadora, né? Exato. Pronto. Entretanto, também é advogado. Sim. Então, como é que o Paulo vê esse lado legal lá com o Evangelho e uma pessoa que não conhece Jesus, por exemplo, né? Sim. O meu marido fala muitas vezes sobre o lado legal da salvação. Exato. Fala lá, explica lá, se sendo advogado você sabe essas coisas. É muito simples. Quando eu me converti foi simples eu perceber o mundo do espírito. Já era advogado? Não. Mas já tinha mente de... Já tinha mente, já tinha aquela tendência. Já era legalista. Já era legalista? Já era legalista. Ok. Se tu disseste, tens de cumprir. Mas quando concluí o curso, eu percebi que realmente Deus é um Deus também de leis. E o apóstolo está sempre a dar um exemplo que nós, advogados, é simples a entender. O apóstolo diz que quando Deus enviou Jesus aqui na Terra, ele enviou, mas de uma forma legal. E aqui é a legalidade. Legalidade é cumprir aquilo que está estipulado na lei. É legal. E Deus, quando enviou Jesus, podia enviar Jesus podia vir do céu e chegar aqui na Terra, plim, já está. Plim, ponto. Pronto, plim, já está. E apareceu das nuvens, veio das nuvens e tal. Isso, né? Exatamente, sim, já está. Mas não, mas Deus teve que cumprir as próprias leis que Ele decretou. Aliás, eu em direito aprendi, deve a lei aquele que faz a obediência. Então, significa... Deve a lei, diga outra vez. Deve a lei aquele que faz a obediência. Ou seja, nós temos que obedecer aquilo que diz a lei. E Deus, então, enviou Jesus, mas Jesus esteve entre nós e nasceu de uma forma legal. Entrou, ou seja, foi concebido. Jesus entrou portanto, através de uma mulher, tal como nós. Todos nós nascemos vindo de uma mulher, ninguém nasceu do homem. Graças a Deus. Ainda bem, o apóstolo diz que graças a Deus. E foi assim que Deus veio Jesus chegou aqui na Terra. E tudo o resto que Jesus fez, fez-lo como um homem. Foi um homem, Jesus foi um homem normal como nós. Isso significa que qualquer coisa que Jesus fez aqui na Terra, os atos que Jesus fez aqui na Terra, ele cumpriu, obedeceu aquelas leis que o próprio Deus decretou. E nós, os advogados, e nós, as pessoas juristas, as pessoas que manuseiam a lei, nós só fazemos as coisas nos termos da lei. Por isso é que os advogados estão dizendo assim, nos termos do artigo tal, nos termos do artigo tal, nos termos... E por isso, quando o Paulo prega, também usa isto nos termos da Bíblia, nos termos do Exatamente. Só que eu não digo nos termos, eu digo está escrito. Pronto. Está escrito. Porque é aquilo que no mundo do espírito funciona. Por exemplo, eu estou a me lembrar que nós tivemos eu tive vários processos no tribunal onde eu tive que invocar a lei. Porque sem a lei o juiz, os tribunais não vão atender. Vão dizer, mas o senhor está aí a falar, mas isso está escrito aonde? Então a gente tem que abrir a Constituição e diz, olha, nos termos do artigo tal da Constituição, da República ou do Estado tal, ou nos termos do Código Civil, esta lei aqui é nula ou essa lei deve ser aplicada neste caso. Mesmo como advogado tem que usar a lei mesmo no tribunal. O tribunal não vai dizer, olha, podes usar esta lei. Não. Não. A pessoa só vai ficar com direitos, sabe o que está escrito e usa a coisa certa. Exatamente, a coisa certa. E, Bispo Cristo, no mundo do espírito é a mesma coisa. Não é, Bispo Carmelo? No mundo do espírito é a mesma coisa. Quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus, nós temos que pedir nos termos legais do Senhor Jesus que decretou. Ele que é o Rei, o Supremo, está no Tribunal Supremo de Deus e só nos vai conceder as coisas nos termos que Ele próprio decretou, que é a Constituição da República do nosso Senhor Jesus Cristo que está no reino de Deus. Então nós aí vamos dizer, olha, nos termos, Senhor Jesus, tu prometeste em Marcos 4:26, tudo que eu semear eu vou colher, Deus vai ter que cumprir a sua lei. Aliás, Ele é um Deus que cumpre com a sua lei. E é muito fácil nós entendermos essas coisas do mundo do espírito por causa desses meandros legalistas. Meandros, Exato.
E, Bispa, eu Sim. só também gostaria de dizer, por exemplo, aqui no livro de Prédio Espiritual, do relógio de oração, por exemplo, hoje nós estamos, esta semana é a semana que começa na página 34. E nós oramos, por exemplo, estamos a orar pelos convidados, estamos a orar pela unção de Deus, estamos a orar pelas promessas de Deus e no fim nós louvamos. O que acontece? Por exemplo, quando nós oramos pelos convidados, nós também invocamos um artigo da Bíblia. E nós falamos assim, em casa, quando você está em casa a orar, no livro do relógio de oração que você pode adquirir na nossa editora, dizemos assim, ó Deus, vamos fazer a oração de Efésios 1, que o apóstolo ensinou pelos pregadores, pelas pessoas que estão envolvidas pela convenção. Como está escrito em Efésios 1, 16, 19. E lemos, te pedimos, ó Deus, lhes dê um espírito de sabedoria, revelação, para que usem os conhecimentos na prática, lhes mostres qual a sua chamada, para que eles não percam tempo a fazer coisas fora da sua chamada. E depois, há um momento em que a gente ora em línguas. Quando a gente faz isso em casa, na igreja, o mundo do Espírito transforma aquilo que você está a falar em coisas materiais. E é assim que acontece nós no tribunal. Quando nós dizemos, está escrito que nos termos, a pessoa que estiver detida, presa, ela é solta. Ela é solta. Por quê? Porque tanto o diabo quanto Deus, tanto o juiz quanto o advogado, eles só obedecem aquilo que está estipulado. Exatamente. Tudo que está estipulado não pode ser revogado. E por isso o mundo do Espírito, a oração é tremenda para uma igreja. Uma igreja que ora é mais poderosa que um exército com armas. Então, na verdade, quer dizer, para as pessoas às vezes é difícil entender isso, porque aqui no mundo, né, quando a pessoa está no país onde cá está, né, as leis muitas vezes não funcionam. Isso é outra né? Então, isto é a mesma coisa que, pronto, a pessoa diz, Deus é o pai, mas se a pessoa tive um pai terrível, é difícil ver Deus com o nosso pai. Este pai eu não quero. Então, se a pessoa está habituada que as leis não é bem para obedecer e também o que está escrito ninguém obedece e dá-se um jeitinho e também mesmo que ele diga nada vai acontecer, quer dizer, fica difícil às vezes para entender que Deus funciona mesmo com leis. A Bispa colocou um assunto que é para nós advogados. Eu, por exemplo, já não quero exercer a advocacia. Já não quero, então? Já não, quer dizer, não quero fazer da advocacia a minha profissão nos próximos 50 anos. No próximo, porque já tem 50 anos? Não, nos próximos tempos. Agora estou com quase 50, mais 50. Mas porquê? Porque eu deparei-me com várias situações em que realmente o ser humano não cumpre com aquilo que ele estipula. Por exemplo, a Constituição. É muito simples a gente saber o que é uma Constituição. A água é composta, por exemplo, de 2 elementos. H2O. Sim. Não é? Ainda me lembro, sim. Ainda me lembro. H2O. É a Constituição da água. Sim. E não há como revogar essa Constituição da água. Eu não posso dizer que a água tem outros nutrientes, outros elementos químicos. Ora, com a nossa Constituição é a mesma coisa. Por vezes, os Estados inventam, dizem que a Constituição desse país é composta por isso, e depois não é aquilo que eles vão cumprir. Não é aquilo que eles observam. Então é muito difícil para nós, para uma pessoa que está habituada a cumprir aquilo que está estipulado, portanto, acreditar nisso. Sim. Por isso é que eu disse, é muito complicado depois quando a gente vai para o mundo e depara-se com juízes, com um sistema que não cumpre. Mas Deus não é assim. Sim. Ainda ontem eu estive a ler a história de Daniel, Bispa. Daniel orou durante 21 dias. E parecia que Deus não estava a ouvir as suas orações. Sabe o que é que aconteceu, Bispa? Diz que Deus enviou um anjo e disse, Daniel, desde o dia que tu colocaste em oração, eu ouvi as tuas orações. E por isso eu vim aqui, teu conservo, avisar-te que as tuas orações foram ouvidas. Ou seja, Deus nos ouve. Deus sempre ouve. Ao contrário do homem, né? O homem não ouve, ou finge não ouvir. Então, a oração é mais poderosa do que qualquer ferramenta que um crente possa ter nas suas mãos. Pois, é muito importante, então, isso. Pronto, então, na verdade, o que está a dizer é que já não quer assim ser advogado, né? Quer dizer... Não, porque eu estou a dizer, então, a pessoa, porque sabe, né? A pessoa está habituada, foi educada assim, tirou esse curso assim, porque queria fazer isto na vida, porque acreditava nessas coisas das leis, que isso funciona e que isso é uma coisa boa. Depois, na realidade, quer dizer, não é assim. Então, a pessoa tem, na verdade, 2 opções, né? Ou fica corrompida com eles. Exato. Né? Ou então a pessoa que não quer dizer, que não quer ser assim, na verdade,
sim, não pode sim. ficar ali. Sim, sim. Quer dizer, ou sim. fica ali, mas está frustrada cada vez, cada sim. dia. Há muitos advogados frustrados, bispo. Eu, graças a Deus, não sou um advogado frustrado. Por qualquer advogado frustrado, nós temos o call center. Pois, exatamente, olha, consulta e depois pastoral. ligamos para o Paulo, o nosso advogado. Exatamente, bispo. Eu penso, pessoalmente, aquilo que eu vejo é que a advocacia é uma arma poderosíssima, eu acredito nisso, sim. Mas cheguei à conclusão que a maior força, depois de Jesus Cristo no universo, é Jesus, é a igreja. É uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que põe os inimigos aos seus pés. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo. E eu concluí que sim, podemos fazer uma guerra. O advogado pode usar as leis para colocar justiça social na sociedade, mas mais do que isso, bispo, honestamente falando, o poder está mesmo na igreja. É a segunda maior força que existe no universo. Então, quer dizer, a advocacia, pronto, é uma coisa humana, são armas humanas, quer dizer, Exato. a pessoa luta, Exato. mas quer dizer, está lá sozinha e as outras querem lá saber dessas coisas, porque na verdade não querem obedecer, não vão obedecer. Exato. Então, uma luta, pronto. Mas com a luta que nós fazemos com a palavra de Deus... Aí, na verdade, quando faz as duas coisas em conjunto, aí já é diferente. Sim, então, as duas coisas... sendo advogado e bispo, a bispo quer me dizer... Está bem, bispo, eu posso assinar e tudo, as peças. Posso. Não, na verdade, aí tem uma grande arma, né? Porque sabe dos dois lados, sim. Sabe dessas leis e depois tem a parte espiritual. Sim, claro, então pronto. claro, está sempre lá. É como por causa disso que não está depressivo, por causa disso que o Paulo não precisa ligar para call center. Não né? preciso, graças a Deus. Sim. É como o apóstolo é engenheiro, né? Mas ele passa mais tempo nas coisas espirituais do que... Eu como eu também. Eu, quando sou preciso para ir... Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, não é? Sim. Onde Deus diz que era, a gente vê. É como o Carvalho também. Sim. Não é? Como o bispo também, não é? Como todos nós. Quando Deus me diz, olha, vai para ali, vai para as obras, estou lá nas obras. Pronto. Vai para ali. Mas, 2 Coríntios 10:3 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Não diz que as armas da nossa milícia são poderosas na Constituição. Em Deus, bispo. Então, por aí é que a gente faz a nossa guerra. Pronto. E é isto vai nos dar essa esperança que pronto, aí vamos vencer na mesma. Vamos, eu tenho certeza que aí vamos. Não, depende de qual é o país que nós vivemos, se está a funcionar ou não, porque aí vencemos sempre. Exatamente. Falando em país, nós estamos a fazer esse relógio em todo o mundo, bispo. Neste momento está envolvido a América, está envolvido a África, a Europa, não sei se ainda já está envolvido a Ásia, eu quero que sim, mas a bispa já viu todo mundo a falar assim, Senhor Jesus, nós acreditamos que esta vai ser a maior convenção, o derrame do Espírito, Deus vai falar, Deus vai dar um recado, todo mundo, em várias horas, durante 7 semanas. É muita força. É muita vitória. É mais poderoso. É isso. Eu acho que nós devíamos ouvir uma música agora. Acho que sim. Acho que sim. Qual a música podemos ouvir? Tem aqui uma lista ao seu lado. Tem uma lista. Tem uma lista. Hoje vai fazer pedido. Tens aqui uma lista. Eu não vou fazer uma coisa difícil, não vou pedir uma coisa difícil. Acho que mais músicas estão ali. Está aqui mais músicas aqui. Olha, basta crer. Basta crer. Basta crer. Sim, basta crer. Basta crer. Estamos no basta crer, basta crer. Basta crer, basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Salvador. O
Paulo começa a falar das coisas legais, eu Pois. tenho que me levantar e sentar. Olha, eu estava a ver, ele não vai ficar, conseguir sentada, pronto. Está aqui uma aguinha, O pronto. que eu quero dizer em relação a isso, em relação à pessoa optar por quem é que quer, em quem é que quer acreditar, é assim, o Paulo é advogado e nós temos na nossa igreja muitos advogados e juízes e hoje até temos ministros, até da economia e etc. E há muitos anos, quando eu comecei a igreja, vi que as pessoas do governo faziam o que queriam e não obedeciam às leis e aí nos prejudicaram, etc, etc. E quando eu fui tentar me defender, os juízes disseram assim, pá, você tem toda a razão. Lembro um juiz, recebeu-me, fechou a porta, disse um alto juiz, fechou a porta, disse à secretária, agora, esta tarde, não recebo ninguém. Está só com este senhor. E eu disse, o senhor tem toda a razão. Então, mas se o senhor tem razão, porque é que o senhor está a fazer e tal, não obedece à lei? Porque eu não posso. E eu disse, então o senhor, doutor juiz, é um grande hipócrita. Eu sei que sou. Mas é que se eu não obedeço aos tipos do governo, eles arranjam-me um 31 e põe-me de parte, põe-me processos porque a gente sempre acaba por estar amarrado e etc. O outro era um indivíduo, por exemplo, quem fiscaliza as contas do Estado. Eles não fiscalizam as contas do Estado. Aqui o campeão Ronaldo das finanças, como é que ele se chama? O atual, o Centeno? Centeno. O que é que ele fez? Ele não obedecia ao Parlamento. Portanto, como é que o português é que é enganado? De propósito de dão-lhe religião, dão-lhe futebol, etc., para entreter o povo. Porque enquanto você tolerar que essas pessoas se riam de nós e a gente a pagar, você nunca vai a parte nenhuma. A ver? O que acontece? O Centeno nunca obedeceu às leis. Nunca. Portanto, um país como Portugal, qualquer país democrático, é assim, é um Estado de Direito, tem as leis. Então, o Parlamento é supostamente o representante do povo. Se o Parlamento decide que o orçamento é este, quer dizer que vai-se gastar aqui, ali, desta maneira, os ministros e por aí fora têm que obedecer. Ele não. Ele não pagava. Mas pagava às empresas dos amigalhaços, vindo com conversas como foi aquela do banco. Portanto, nós estamos rodeados de ladrões e de vigaristas, a perceber? E, portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer, porque eu ganhei muitas causas. Há 20 anos que eu comecei a lutar, quando os advogados não me ajudavam, eu fui para a frente. E, portanto, que tentaram fazer 30 por uma linha, não conseguiu, porque eu também dizia, está escrito. E depois, das últimas vezes, eu chamei abertamente de ladrões, hipócritas, vigaristas aos juízes, de corruptos, de criminosos, escrito. Então, eles, em uma vez, queriam fazer certas coisas, não conseguiu, porque eles diziam, eu sei o que é que o senhor escreveu. Eu dizia, mas está escrito. Não pode ser revogado. Não pode ser. Está a ver? E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que uma das táticas do diabo é usar-se de pessoas que ocupam certos cargos importantes que depois não obedecem a coisa nenhuma. Por exemplo, em várias câmaras municipais, em vários ministérios, porque eu, na minha posição, como sou líder de uma igreja, pronto, está em muita parte do mundo, conheço muita gente. Muitos deles dizem assim, a lei sou eu. Então eles, só comigo sempre se deram mal, porque eu vou até às últimas consequências. Ponho-lhes processos de crime e ganho, porque eu sei a lei. E há casos que demoraram anos, mas eles perderam a causa. Porquê? Porque eu sei a lei. Porque está escrito. E se for preciso, vamos para a CE, que felizmente ainda obriga os governos a obedecer. Mas, para dizer o quê? Que o diabo usa-se de pessoas que estão ao serviço dos poderosos e que não têm, muitas vezes, humanidade nenhuma. Por exemplo, eu no outro dia estava a ver um documentário que era de assassinos em série, ou como é que chamava-se. Então, uma senhora, desde criança, desde jovem, ela habituou-se a matar o filho, matou não sei quantos maridos e depois acabou por ser descoberta.
e dizia às pessoas assim, e o juiz, esta pessoa é um monstro, como é que alguém mata o seu filho? Como é que alguém mata não sei quantos maridos? E eu pensar assim, esta senhora é um monstro. Claro que é, mas era um monstro do pequenino, porque o chefe, os americanos, não é os americanos, é quem governa a América, foi para uma guerra, 2 guerras, 3 guerras, foram lá para matar, para roubar, destruir milhões de pessoas. Só com uma bomba atómica, ainda por cima o Obama foi celebrar a bomba atómica. Que isso é de bestialidade. Está bem? E as pessoas têm um conceito que foi impingido de propósito, que é tudo que é governo está certo. Está tudo certo. Hoje, felizmente, por causa da internet, da mídia, como é que chama isso? Das redes sociais. Redes sociais, as pessoas começaram a ver coisas. Exatamente. Está bem? E mesmo assim foi uma luta de muitos anos, porque os governantes põem como é que se diz? Os comentadores honestos põem na rua. Os jornalistas honestos põem na rua. Ah, sim. E quem não falar o que eles dizem é posto na rua. E se eles tentar defender, ainda vão inventar coisas contra aquela pessoa e ela fica desgraçada. Mas hoje, felizmente, Deus, porque está a responder às orações, nós oramos para que Deus faça 1001 coisa e Deus faz. Então o que acontece? Esses poderes já não têm o mesmo poder. E estão a ser desmascarados. E, portanto, há uma grande oportunidade de você que está em direto connosco, que ainda não conhece Jesus, de uma vez por todas decidirem quem quer confiar. Porque, certeza, você está cansado de confiar nos falsos e mentirosos. Como é que é mais uma treta do Banco Bom, ou como é que chama? O novo banco. Mais não sei quantos milhões, e era para ter um relatório, e não apresenta o relatório. Como é que ele vai apresentar o relatório se já está tudo falsificado? É evidente que está falsificado e ninguém é preso. Mas se a pessoa não pagar a segurança social, ele fica com as contas congeladas, fica sem carro, sem casa. Portanto, esses governantes são bestas. A Bíblia chama-lhe de bestas e de cães. A Bíblia chama isso, não tem medo nenhum dizer. Eles tentaram-me prender com base disso. Eu disse, não, está aqui, o senhor não faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Em pleno tribunal, cometem crimes à minha frente. É impressionante. E porquê? Porque as pessoas não sabiam. Até há poucos anos atrás, os juízes eram os intocáveis, os deuses, isto tudo. Hoje não. Hoje Deus fez tanta coisa, mostrou tanta maldade. Quem é que acredita nele? Ninguém. Então, o que é necessário? Que uma pessoa decida, de uma vez por todas, em quem quer confiar. E só uma pessoa que nunca mente. Só uma pessoa que cumpre as suas próprias leis. Só uma pessoa que tem um propósito que é ajudar você. Os outros nunca querem ajudar você. Querem tirar proveito de você para eles próprios ou para o grupo deles. A ver? No outro dia, um empresário da nossa igreja veio falar comigo e disse assim, a propósito de intercessão, ele disse assim, sabe uma coisa, apóstolo? Eu estou a progredir portanto, no negócio, eu sou fiel, honro a Deus, naquilo que eu sei, tudo isso, e então veio um indivíduo da maçonaria fazer-me avisos. Se ele tal, e ele tinha poderes para retaliar. Portanto, o que é maçonaria? É uma coisa que é terrível. É tudo feito às escondidas para minar. É uma máfia que se instala nos governos para fazer o que eles querem. Eles planeiam tudo e depois eles próprios fazem parte do governo. E, portanto, com o poder da oração, eles estão a perder poder. Porque não há outra maneira. Não vale a pena. E quem é que controla essas pessoas? Porquê é que essas pessoas são maldosas? Porquê é que essas pessoas são tão más, desumanas? Porque estamos num mundo cheio de demónios. Está bem? Como é que alguém vai ver os ataques terríveis ao Iraque, ao Afeganistão? O próprio Guterres, que hoje portanto, o português que é... Secretário de Estado. Secretário de Estado. da ONU. Disse que na Síria já morreram milhões de pessoas, mulheres e crianças. E depois, o que é que ele consegue fazer? Nada. Ele é um ingênuo. Ele é, sinceramente, uma pessoa que é um coitado. O que é que ele está lá a fazer? Ele é um palhaço.
pago para dizer algumas coisas, mas não vai acontecer absolutamente nada, porque essas pessoas que têm os poderes lutam entre eles para controlar as coisas e o resto do povo que não tem Deus são escravos. Só em Deus é que você pode ser liberto. Sim. E é por isso que nós estamos a ver que neste tempo em que estamos na pandemia, está a haver 2 ou 3 coisas fundamentais. Primeiro, esta pandemia é nitidamente o Deus a operar do mesmo jeito que operou nos dias do Noé e nos dias do faraó. São as pragas do Egito. Os poderosos estão de arrastos, estão tesos, que nem um carapau. Estão falidos, não sabem como vão resolver os problemas. Está a ver? E vão estar, já ficámos a saber que antes de março do ano que vem, não há nada. E depois, quando recomeçar, são anos em que tudo o que eles tinham perpetuado está tudo no chão. Está a ver? E Deus está a levantar outras forças. É? Diz assim, então, mas o apóstolo acredita na China e na Rússia, não sei o quê. Eu não tenho nada, só acredito em Deus. Agora, o que acredito é que Deus ajuda mais aqueles que, no mínimo, querem o bem do seu povo. Porque essas pessoas já provaram, ele não quer saber do povo para nada. O povo é apenas carne para canhão. Portanto, agora estamos neste mundo, num mundo em guerra. E só há um caminho, não há outro, é Jesus. Se nós, a Bíblia diz em Salmo 91, aquele que habita nos escondidos do Altíssimo, aquele que anda com Deus, aquele que é fiel a Deus, aquele que segue as regras de Deus, esse está protegido. Sim. Está protegido. É impressionante como nós temos milhões, não é milhares, milhões de pessoas só em Angola, temos mais de 3 milhões ou 4, que seguem a Bíblia e funciona. Pandemia ou não pandemia, negócio fechado, preso em casa por causa da pandemia durante 1 ou 2 meses, e ele faz negócios a vender coisas que no verão não se podem vender, que é roupa quente. Pá, como é possível? A ver? E quem diz isso, diz comidas e isto, sei lá, Deus inventa o que Deus bem sabe inventar e a pessoa fica a ganhar mais. Sim. E os outros, não é que eu fique contente, ninguém fica contente com a desgraça do outro, mas o outro tem que aprender, só há uma solução, é Deus. E ainda bem que eu ainda sou engenheiro, porque muito Zé Nabo, se eu não fosse engenheiro, ia me insultar mais. Eu atiro-lhe à cara, eu também sou engenheiro e tenho uma nota, a maior nota da África do Sul, está lá a ponto que eu era o chefe de cálculo e tu mostra-me lá o que é que tu és. Porque há muita gente, porque tem um título, está a perceber, um papel que tirou lá, e para não falar do título do Sócrates, né? E acabou o curso num domingo. Nem isso o gajo conseguiu ver que aquilo não se pode dar um curso num domingo. Mas pronto, não, portanto, a inteligência é a pessoa parar de ser parvo. É sério, é ser minimamente pensar assim, pá, eu nasci, não pedi para nascer, não quero morrer, faço tudo para não morrer, mas vou morrer na mesma. Se calhar há um Deus. Se calhar há um Deus. Portanto, volte-se para Deus, ande com Deus e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Há uma música a propósito disto, tudo vai mudar para melhor. Eu acredito que você que está a assistir este programa, se ainda não tem Deus, você de certeza que vai dizer assim, não, eu preciso de Deus. Eu preciso de me entregar a Deus, precisar andar com Deus, porque fora disto a coisa está mesmo muito feia, muito difícil. Vamos ouvir a música. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Das coisas que de facto a afligir as pessoas é a parte financeira e por isso eu sempre quero ensinar um pouco sobre essa área, porque isso traz fé. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há um livro que está disponível nas igrejas no formato de papel, mas também existe no formato digital e assim em qualquer parte do mundo você pode arranjar o livro. E logo no início eu digo que nós não devíamos seguir conselhos de pessoas que são fracassadas. Não é? Uma pessoa fracassada é aquela que só sabe
pedir dinheiro, esmola à CEE, ou a prima, ou aqui o Manel, e depois anda para aí a dizer como é que se faz as coisas. E há uma pessoa que de fracasso não tem nada, que é o Criador dos céus e da terra. Quem é? Jesus Cristo. Portanto, nós devíamos dar atenção a essa pessoa, Jesus. E, pensar bem, Jesus nasceu legalmente de uma mãe e ele, a certa altura, na data que Deus tinha previsto, ele começou o seu ministério, a viajar com discípulos. E isso tudo custa dinheiro. E ele não tinha emprego, nem tinha negócio. Como é que ele fez? Pensa bem. Pense bem. Sabe como é que ele fez? Ele usou a lei que ele próprio fez, que ele próprio ensinou. A lei de semear para colher. É? Qual é essa lei? Marcos 4, 26. E diz? Diz que um reino de Deus é a semelhança do agricultor que lança a semente à terra. Depois diz algo curioso. Ele dorme, ele descansa, de noite e de dia, diz que a semente ela brota e cresce e ele nem sabe como. De outra vez eu fui estudar e vi que a ciência ainda hoje não sabe explicar o processo de algo que cresce, de algo que germina. Pois. Ainda hoje eles não conseguem explicar. Não conseguem. Sabe que eles já tentaram copiar a semente, não conseguem. É verdade, não conseguem. É tentar fazer o homem. Nunca ninguém vai conseguir fazer o homem, porque o homem não é a carne, exatamente, não é o físico, exatamente, é o espírito. E o espírito só Deus é que dá. Exatamente. É engraçado. engraçado. O Chico esperto sempre pensa que vai ultrapassar Deus. E Deus sempre se ri dele. É verdade. Bem, então, o que acontece? O Senhor Jesus é Deus, que se fez homem para nos mostrar como é que Deus é e para vir à cruz para pagar o preço que nós é que devíamos pagar, devíamos ser condenados, mas também para mostrar como é que podemos vencer neste tempo, com ou sem pandemia, com problemas ou não. E ele disse uma lei que eu chamo a lei cardinal, base, com base nessa é que todas as outras também funcionam, que é a lei de semear e colher. Tudo funciona à base de sementes. O que eu semear, vou colher. O que eu quiser colher, tenho que semear primeiro. Se eu semear pouco, vou colher pouco. Eu quero colher muito, por isso eu tenho que semear muito. E é assim. E então Jesus não só semeava finanças, mas ele até tinha um... Como é que chama? Um tesoureiro, que ainda por cima era ladrão. Exatamente. Era o Judas. Está a ver? E, portanto, nunca nada lhe faltava. Ele passava a vida a semear. Então, quando nós começamos a entender esta lei, que hoje, quando você ouve os testemunhos da nossa igreja, é porque as pessoas já entenderam e praticam, a pessoa semeia. E eu posso usar essa lei de várias maneiras, para vários fins, para várias finalidades. Eu chamo-lhe a agricultura financeira de Deus. Eu, primeiro que tudo, devo honrar a Deus com os dízimos, porque é a lei da agricultura financeira número 1. Eu tenho que honrar a Deus com os dízimos para eu estabelecer o meu padrão de vida. E por isso muita gente que já sabe esta lei diz: eu vou aumentar os meus dízimos para o meu padrão aumentar. Depois tem um empresário que quer uma máquina nova, quer alcançar um negócio que não tem condições. O que é que ele faz? Ele semeia uma semente especial para que esse negócio venha a ter com ele. Uma semente especial para ele poder comprar uma máquina. Quem está, por exemplo, com dívidas por qualquer motivo, como é que ele sai das dívidas? Pela mesma lei, a lei genérica. Ele pega numa semente e declara a Deus: Senhor, eu estou a semear esta semente especial para que, pelo teu poder, essa dívida desapareça e desfaça. E temos muitos casos assim. Mas, hoje, vou pedir aqui ao Fernando Carmali para explicar, brevemente, qual a importância dos dízimos e onde é que isso está escrito. Está em Malaquias 3, foi um recado que Deus deu ao Malaquias, para Malaquias transmitir ao povo, que a causa deles estarem a sofrer, e se calhar encontramos um paralelismo com aquilo que acontece hoje em dia, era porque eles não honravam a Deus. Então, o poder dos dízimos, o que é que o dízimo faz? O dízimo quebra o poder do diabo na vida financeira das pessoas. Deus até diz que abre as janelas do céu sobre nós e derrama uma bênção que dela advém a maior abastança. E repreende o devorador para que ele não nos possa roubar. E é isso que está a acontecer a muitas famílias. Falta essa fidelidade. Essa sabedoria. Bem, muito bem. Então, hoje e agora,
é a hora de você poder pôr em prática esta lei de semear para colher. O próprio Jesus diz em várias partes, né? Dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida. Com a medida com que tu medires, é com essa que Deus vai medir. Mas aplica agora, que estamos praticamente no início do mês, a lei dos dízimos. Dízimo é antes de eu gastar o meu dinheiro, seja com o que for, para honrar o compromisso que eu tenho com o banco ou com a renda, honra o compromisso com Deus. Põe Ele em primeiro lugar, como Jesus disse em Mateus 6, 33, e tudo o resto te será acrescentado. Vamos ouvir uma música e, entretanto, você vai ver como é que você pode participar desta lei de semear e colher agora mesmo. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiseres colher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Mãos sobre o ecrã para orar por si agora mesmo. Senhor Jesus, está escrito: todo aquele que honrar a Deus com os seus dízimos e ofertas vai ver o poder de Deus encher os seus cofres. Provai-me, disseste tu, ó Deus, se eu não te abrir as janelas dos céus e não derramar sobre ti uma bênção tal, dela advém a maior abastança. Por isso, ó Deus, eu te louvo e agradeço, porque eu sei que tu és um Deus que zelas, cumpres a tua palavra. E por esse motivo, eu acredito que a igreja, os crentes e todos aqueles que estão em direto connosco, que quem sabe ainda nem é crente, mas está acreditando na lei e a praticá-la, vamos todos ter milagres financeiros no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora quero falar de uma outra lei cardinal, ou seja, uma lei base da qual muita coisa funciona, que é o princípio geral da autoridade. Podia-se dizer, eu gosto de pensar assim, imagina a cruz de Cristo, até é interessante. Qualquer pessoa, para ter sucesso na vida, tem que entender os princípios da autoridade e de submissão. Funciona para crentes e descrentes. O próprio Deus funciona assim. Bem, então o que acontece? Qualquer pessoa, que esteja onde for, tem que, por um lado, obedecer para cima, para o seu chefe, mas tem que mandar, exercendo a autoridade, para quem está debaixo da sua liderança. Por outro lado, não pode querer interferir em quem está em paralelo com o outro, para a esquerda ou para a direita. Não só não pode interferir, como não pode permitir que outras pessoas ou agentes interfiram na vida dele. Percebeu bem o que eu disse? Bem, isto é crucial. Se você entender isto, você vai ter, olha isto, a fé do maior grau que existe.
Fé verdadeira, que traz sucesso incrível, não tem nada a ver com mezinhas, com choraminguices, com aleluias, com sei lá o quê. Fé do maior grau que existe tem a ver com entender e viver neste princípio. Então, vou pedir aqui ao Bispo Fernando que leia Mateus 8, versículo 5 até ao 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Bem, já que o Paulo está aqui e ainda é advogado, o que é que você entende dessa história? Porque há aqui uma lição gigante. Ora, apóstolo, dessa história eu entendo que há um homem que tem autoridade sobre os seus liderados. É um centurião. Centurião é um oficial do exército que lidera um conjunto de pessoas. E ele mandava, ele disse, até ele próprio disse a Jesus: eu tenho um homem sobre a minha responsabilidade. Eu digo a este: vai, ele vai. Eu digo a este: vem, ele vem. E Jesus admirou-se porquê? Porque Jesus viu que aquele homem exercia autoridade, obedecia, mandava para aquelas pessoas que estavam debaixo dele e obedecia para aquelas pessoas que estavam acima dele. E isso, para mim, é autoridade. Exato. Então, veja bem. Eu gosto da Bíblia porque ela não é só tem histórias. As histórias estão sempre de acordo com as regras de Deus. Se alguém vence, é porque essa pessoa fez alguma coisa que é de acordo com as regras de Deus. E alguém perdeu ou tem problema, é porque ele não fez o que Deus manda fazer. Não tem nada a saber. Não há nada por acaso. Então, o que é que acontece? Este homem pediu ajuda a Jesus porque o empregado dele estava muito doente. Portanto, era um bom patrão. Não é? Há muita gente assim, é um bom patrão. Tratam bem os seus empregados, gostam dele. Então, foi pedir ajuda a Jesus. E isto é o Mateus 8, aqui no versículo 8:5. E então, ele disse: o meu empregado está paralítico, é atormentado violentamente. E Jesus pensou: bem, ele é como toda a gente, ele quer que eu vá lá à casa, ponha a mão, etc, etc. Por isso Jesus disse: ok, eu irei e lhe darei saúde. Pronto, é o normal que Jesus fez, sei lá quantas vezes. Mas o centurião disse assim: Senhor, não é preciso, nem sou digno que entres nem minha casa. Diz somente uma palavra, dá uma ordem de comando. Aqui mesmo, não precisas de ir lá. Dá uma ordem de comando aqui, porque isso vai acontecer. Porque se tu deres uma ordem de comando, o meu empregado fica curado, quer tu estejas aqui, ou estejas lá ao lado dele, ou estejas a milhares de quilómetros de distância. E depois ele explicou porque é que ele tinha esta ideia. Porque eu sou um homem debaixo da autoridade. O meu chefe manda em mim e eu tenho que obedecer. E eu também tenho soldados debaixo da minha ordem e eles têm que obedecer. Eu mando e acontece. Jesus parou toda a gente, uma multidão, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil pessoas, e disse: olha, eu nunca vi ninguém com tanta fé. Nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo entre os crentes. Eu lembro-me que quando eu estava a estudar na escola bíblica e depois, pronto, Deus me mandou para cá, eu queria saber, eu queria ter fé grande. E não percebia isto. E bem, pedia a Deus: oh Deus, explica lá. E Deus só dizia assim: lê. E eu lia, não percebia. E tanto li que Deus um dia deve ter pensado assim: este meu filho
É melhor ajudá-lo, porque senão ele não vai a parte nenhuma. Bem, então Deus nos explicou. Estás a ver? É o princípio da autoridade e submissão. E aí eu comecei a entender. Há como que, eu gosto de ensinar, há como que um rio de autoridade que sai do trono, da cadeira de Deus, o Todo-Poderoso. Quem estiver nesse rio tem sempre sucesso. Se ele sair do rio, está tramado, porque lá fora tem demónios. Então, que rio é esse? É um rio em que uma pessoa obedece para cima ao seu chefe e, acima de tudo, a Deus, que é o Supremo. E depois, para baixo, ele também tem que exercer a autoridade. Se ele não obedece para cima, principalmente para Deus, ele é um rebelde. E os rebeldes são entregues ao diabo. Neste tempo, chamado um tempo de, como é que chama? Da graça, em que você faz o que quer, parece que não vai ter consequências, mas vai. Deus permite que você faça tudo, exceto insultar o Espírito Santo. Mas depois vai ter consequências. Claro. E o mais grave de tudo para Deus é a pessoa não se dobrar a Deus. E por isso eu digo, ou se dobrar bem com alegria e aqui na terra, ou vai se dobrar a mal e com tristeza lá no céu. Porque não há ninguém que fique sem ter que obedecer ao grande chefe. Não existe. E há muita gente que interpreta mal a coisa, inclusive crentes. Acham que podem fazer o que querem e parece que se safam. Mas já neste tempo, eu dou 3 anos e essa pessoa perde tudo. Bem, mas muitos crentes até já sabem que não podem desobedecer às hierarquias para cima. Mas depois não exercem a autoridade para baixo. E é o caso dos pais. Um pai que não exerce a autoridade sobre o seu filho não pode dizer que ama o seu filho. Porque um pai que pensa que pode educar o filho, deixando que o filho faça o que quiser, ele está a deixar que o diabo entre na vida do filho. Eu tenho um exemplo, tenho muitos, só estou a dar um. Bem no início da nossa igreja, um casal, uma bênção de um casal, eu acho que era médico, não me lembro, juntou-se à nossa igreja. Eram fiéis, pessoas com classe, tudo certo. E a sua criancinha de 1, 2, 3 anos, para aí, sei lá, quase todos os domingos chegava endemoniado. Rebolava, estrebuchava, gritava, eram demónios. Depois eu ia, expulsava os demónios. E eu pensei, como é possível que é semana após semana, filho de crente, crente fiel, e o diabo entra assim. Então fui consultar Deus e depois, passado um bom tempo, Deus explicou, não estás a perceber. O pai, eu falei com os pais e vi. O pai tem a teoria, os pais, de que o miúdo não se pode contrariar, está a ver? Ele pode fazer o que quiser. Ora, como a minha mulher diz, as crianças são muito espertas. Estão sempre a tentar ver o limite até onde é que podem ir. Está a ver? E se você não corrigir isso, se você não usar da autoridade, eu não estou a dizer que é para matar a criança, como é evidente, nem sequer vou explicar isso aqui, quer dizer, não faz, mas tomar autoridade é tomar autoridade. Então o diabo não entra. Mas porque ele não assumiu a autoridade, o diabo entrava. Quem diz isso? Diz, por exemplo, os homens em muitos países, como em Portugal, acham que não tem mal nenhum não mandar, não ir à igreja, e depois só tem as chatices que estamos a ver. Se um homem não assumir a autoridade sobre a sua família, ele nunca vai ser nada. E mesmo que ele se converta, vai ter migalhas de Deus, porque ele não percebe nada dos princípios básicos de Deus. O homem, Deus disse que o homem é o chefe da família. E logo vem a mulherada toda que diz que os tempos disso já acabou, etc. Não acabou nada, nem acabou o tempo de você ter nascido, nem o tempo de você ter que morrer.
Há princípios que não acabam, porque é Deus que instituiu. Agora, dizer que o homem é que manda não é também o homem pisar a mulher, tratar mal a mulher. Não, o homem manda para ser responsável. É aquele que toma responsabilidade sobre as finanças, sobre a felicidade da família, dos filhos, etc. Se ele não fizer isso, ele não está a cumprir esta lei. Está a ver? Quem diz isto diz-me... Por exemplo, no exército isto é coisa sabidíssima. Eu conheço generais de altíssimo calibre em vários países que adotaram este livro está aqui assim, para os seus... abaixo do geral vem o coronel, tenente-coronel, tem o majores, essa coisa toda, para ler. Porque eu aqui ensino os princípios de autoridade e de submissão, as consequências, graus de obediência, graus de desobediência, enfim, várias coisas. E quem entender isto tem uma fé maior que nunca. Porque começa logo, e há bocadinho o Paulo estava a dizer, Deus é o Supremo. Se eu obedecer às leis de Deus, às regras de Deus, as coisas funcionam. Eu posso, como sabe, eu tive muitos anos no Exército. Pois, é verdade, então. Eu tive muitos anos no Exército. Então, como é que é? E curioso é que dentro do Exército, assim como nós temos também uma igreja tão grande e temos vários departamentos, etc., dentro da igreja havia várias secções, né, para as pessoas entenderem vários departamentos. E os departamentos que realmente funcionavam eram os departamentos que estavam debaixo disto mesmo. Onde havia, de facto, autoridade e submissão, onde quem estava debaixo sabia quem era o líder, da mesma forma, ajudava quem estava por baixo, mas exercia autoridade e fazia com que estes princípios fossem respeitados. Uma pessoa tem uma empresa, crente ou não crente. Ele tem que saber este princípio, depois daqui ramifica para mil e uma coisa. Por exemplo, depois ele tem que, é o meu caso, eu instituí liderança a vários níveis, administrativo, etc., mas eu tenho que estabelecer liderança da seguinte maneira, cargos e funções. Um título corresponde a uma função. Ora, no caso dos portugueses, os nossos políticos não obedecem a coisa nenhuma, porque está lá escrito na lei e eles não fazem nada disto, está a perceber? Portanto, se isto fosse a sério, os juízes até prendiam o primeiro-ministro, porque ele é obrigado a ter leis para que toda a gente tenha casas, que tenham casas alugadas ou compradas dentro do salário deles. Está escrito, mas eles não obedecem. Então, se a pessoa ganha o salário mínimo de 600 e poucos euros, quer dizer que, por lei também, ele só se pode endividar num terço para comprar ou arrendar a casa, teria que haver casa de 200 e poucos euros, que não existe. Portanto, eles são o que a Bíblia diz que eles são vigaristas, são ladrões, são falsos, e os juízes são criminosos, porque eles são supostos defender o povo, mas não defendem, está a ver? E já me safei mil e uma vez, porque é só Deus que está escrito. Então, agora, você diz assim, então, mas e o apóstolo não tem medo? Não se preocupe, quem tem medo são eles têm vários processos que vamos ver como é que vai calhar para eles. Mas o problema é que você tem que andar com Deus e entender que se você obedecer para cima ao seu chefe e, acima de tudo, a Deus, e não permitir que a sua mãezinha interfira na sua vida. Isso é outro assunto que já devemos falar um dia. Nem o seu paizinho, nem o sei lá o quê. E que você assume responsabilidades para baixo, aí a sua vida tem um rumo completamente diferente. Aí é que são as mega bênçãos. É engraçado, não é? E, portanto, eu desejo que quem já, na nossa igreja, a grande maioria do povo já entende muito bem a lei de semear para colher, a lei de falar, as nossas palavras são sementes. E agora, esta matéria vai fazer com que você aumente de fé a um nível impressionante. Porquê? Por isso hoje eu pedi para falarmos sobre o centurião. O centurião nem sequer ia à igreja. Olha esta. Que vergonha! Que vergonha para tanto pastor. Que vergonha para tanto crente. Não é? Ele acreditava em Jesus, foi pedir ajuda a Jesus,
Jesus disse, ok, eu vou lá. Ele disse, não é preciso, não precisa de ir lá fisicamente. Dá uma ordem de comando à autoridade do crente. E Jesus parou e disse assim, nunca vi ninguém, nem em Israel, nem na casa de Deus, nem entre os crentes, nunca vi ninguém. Uau! Por quê? Porque este homem entendia e operava nos princípios da autoridade de submissão. Está a ver? Quando nós um dia também começamos a falar sobre a autoridade que o crente tem, agora, lá está. Isto não é nenhum forrobadó. Você não tem a autoridade sobre a sua sogra, não tem autoridade sobre a vida dos outros, porque a vida de cada um é de livre-arbítrio, mas você tem a autoridade sobre circunstâncias más, sobre temporais, sobre doenças, sobre demónios, etc, etc. Você precisa de estudar. Posso ouvir, amém? Amém. Muito bem. E hoje ficamos por aqui e vou pedir aqui ao Fernando que explique brevemente, não sei qual é a sua câmara, é aquela ali. Sabe quem é aquela moça ali? Sei, sim, senhora. Ela chama-se Evelyn. Evelyn. E veio da Argentina. Argentina. Exatamente. E pronto. Mas explique muito brevemente, porque eu quero levar a pessoa que ainda não tem Jesus a entregar-se a Jesus. O que é isso da pessoa entregar a vida a Jesus? É uma religiosidade? O que é isto? Antes de mais, é uma decisão. A decisão de receber Jesus, a decisão de mudar de vida. Porque Jesus, quando veio a esta terra, veio para nos ajudar a mudar de vida, para ser o Senhor da nossa vida. E receber Jesus é fazer algo muito importante para nós, para mudar a nossa vida, para nos arrependermos dos nossos pecados, para deixarmos a velha vida para trás, para que Ele possa entrar na nossa vida e mudar, adornar a casa, a Bíblia até fala disso, para que nos possa ajudar e fazer dele o Senhor da nossa vida. Isso é receber Jesus Cristo. Portanto, se você está em direto conosco, e se, aliás, você está em direto conosco, e se você ainda não entregou a vida a Jesus, ou se você fez um pedido de oração, saiba que eu vou orar, e tudo que você tem que fazer é só acreditar que recebe agora mesmo. Há pessoas que pedem toda a sorte de pedidos, e sabe uma coisa? Eu não preciso dizer o que é, porque Deus sabe muito bem. E Deus está mesmo aí ao seu lado, está consigo. Para Deus nem sequer à distância. E, portanto, você que fez um pedido de oração, você que está com o problema, seja qual for, estenda a sua mão sobre este ecrã agora, para tipificar uma lei de Deus, que é imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados e libertos. Senhor Jesus, eu ordeno a toda a enfermidade que seque para a raiz, porque está escrito que Jesus, lá na cruz, pagou o preço para que toda a gente possa ser curado. Ordena todo espírito maligno, de toda a casta, que pare de operar na vida destas pessoas, porque está escrito que ao nome de Jesus vocês têm todos que dobrar o joelho e obedecer. Eu também rasgo todos os pactos que estiverem em ação na vida de pessoas, casamentos, negócios, empregos. Rasgo-os em nome de Jesus, os torno nulos, porque está escrito: maior é Jesus que mora em mim do que tu estás debaixo dos meus pés, Satanás. Amém. E para ti, Senhor Jesus, toda a glória, toda a honra, porque eu sei que me ouves, porque esta oração é de acordo com as tuas leis. E por isso eu também sei que vamos ouvir muitos testemunhos maravilhosos. Amém. E amém. E agora, você que diz: eu quero entregar a vida a Jesus, baixa a sua cabeça, feche os olhos e faça esta oração comigo e aqui ajuda-me. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, derramou o seu sangue para pagar os meus pecados. Amém. E amém. Deus abençoe. Deus é comigo, Deus é meu amigo, é seu amigo. Até amanhã. Amanhã temos igreja de manhã e à noite estaremos aqui. Tchau, tchau.